Eu não tenho medo de vocês, viu? Não tenho medo, porque eu entrei aqui limpo. Eu espero que o STF faça justiça de verdade. Se tem perdão para político corrupto, tem que ter perdão para cidadão do bem. Aquele cara, o Sérgio Cabral, que tá querendo vir candidato, que roubou do estado do Rio de Janeiro, pegou uma pena de 400 anos de prisão. Para ele poder pagar essa pena, ele tem que ressuscitar umas 4 vezes. E tá liberado, fazendo entrevista e falando que quer ser candidato. Porque eu não passo pano para político corrupto. O que me chama atenção, gente, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e vou dar início à audiência de custódia do senhor. Senhor Jaime. Tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Eu uso vários medicamentos. Eu tenho várias comorbidades. Inclusive, uma das comorbidades sérias apareceu depois que um câncer de próstata agressivo, do qual eu fui submetido há um período de 2 semanas passadas a uma cirurgia. Eu estou em convalescência ainda dessa cirurgia, estou com incontinência urinária, estou usando sonda e estou usando também fralda, né? Porque eu estou com incontinência bem séria, né? E eu estou aguardando a ordem médica já para ser iniciada as sessões de quimioterapia. Eu declaro, né, homologado a prisão que foi efetuada, não havendo qualquer mácula a ser observada. E declaro encerrada. Pois é, pessoal, e quando a gente acha que já viu de tudo, chega mais essa bomba aqui para nós. Olha só o que o senador Cleitinho vai mostrar, um áudio direto do gabinete de Alexandre de Moraes, um absurdo que está acontecendo ali em Brasília, e você precisa ficar sabendo disso, porque isso é muito sério. Já dá um like nesse vídeo, veja agora, pessoal, essa denúncia seríssima que o senador Cleitinho vai trazer aqui, direto de Brasília. Confira. Isso aí, gente, que está acontecendo aqui no Brasil, aqui, não devemos calar a questão do dia 8. Esse senhor está com câncer de próstata e está nessa situação, tratando ele como um bandido, um vagabundo, que é o patrão de verdade aqui. A justiça do Brasil precisa saber o que é a palavra justiça. Porque enquanto vocês liberam aquele cara, o Sérgio Cabral, que está querendo vir candidato, que roubou do estado do Rio de Janeiro, pegou uma pena de 400 anos de prisão. Para ele poder pagar essa pena, ele tem que ressuscitar umas 4 vezes. E tá liberado, fazendo entrevista e falando que quer ser candidato. Outro aqui é presidente da Câmara. Eu não tenho medo de vocês, viu? Não tenho medo, porque eu entrei aqui limpo. Esses políticos que sacanearam o país, que fizeram o povo brasileiro ficar revoltado para poder fazer o que fez, é culpa de vocês. Eduardo Cunha, outro cretino. Outro cretino. Querendo vir candidato em 2026. Que justiça que é essa? Que justiça que é essa? Um cidadão do bem, preso numa situação que está com câncer de próstata, querendo tratar o cara como bandido, como criminoso. E criminosos políticos, como Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e outros por aí, tá tendo tudo que pode ter agora, liberado, dando entrevista e vindo falar. Ó, gente, eu quero ser candidato. Estou aqui para representar a população brasileira. Eu estou aqui e não vou ficar calado. Eu espero que o STF faça justiça de verdade. E como representantes do povo brasileiro, nós vivemos uma democracia representativa, nós temos que ter os ouvidos atentos ao que nossos eleitores, ao que o cidadão brasileiro quer. Não pode o Brasil virar berlinda e virar piada na boca de Nicolás Maduro. No passado, existem inúmeros vídeos, inclusive com pessoas de espectro político ideológico de esquerda, pessoas de direita, pessoas de centro, Leonel Brizola, Ciro Gomes, Simone Tebet, Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e muitos de nós também. Só estou falando alguns de outro espectro político para não falar, não, porque aqui tem esse problema. Quando é uma bandeira levantada pela direita, o pessoal se une porque, independente do mérito da questão, vão contra porque é uma bandeira bolsonarista, não sei o quê. Mas isso é uma exigência do público, direita e de esquerda, não comprovado nesses áudios e vídeos, em gravações, entrevistas de pessoas, políticos de todos os lados, exigindo
pedindo, clamando, inclusive colocando dúvidas sobre o processo eleitoral. Nós não podemos mais viver isso. Se hoje a população, Cleitinho, está dividida e porque nós ouvimos tanta conversa, você participa de grupos como eu, as pessoas não param um minuto de nos exigir. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, também gostaríamos. Você, quando paga um boleto num banco, numa lotérica, você não quer o comprovante? Quando você paga seu talão de luz, quando você paga seu cartão de crédito, por que não imprimir o voto, que inclusive tem vídeos dos ministros do Supremo fazendo teste com as urnas? Está na internet, pesquisa lá, vídeo da urna impressa, ministro do Supremo, você vai ver, lá no YouTube, no Google, você vai encontrar. Então essa resistência é muito prejudicial e divide, separa o Brasil. Então eu te agradeço pela proposição, o qual inclusive te pedi a relatoria, fizemos vídeo, esse vídeo explodiu na internet, que as pessoas desejarem profundamente essa camada a mais, esse verniz, essa transparência, né, uma camada a mais de veracidade, de segurança, de tranquilidade para todos os cidadãos brasileiros, independente se votam em candidato A ou em candidato B. Parabéns, Cleitinho, conte comigo. Obrigado. Eu não vejo problema nenhum de aprimorar. Eu mesmo sou a prova disso. Eu gosto de uma camisa de time, um boné. Olha como é que eu tô chique, presidente. Olha como é que eu aprimorei eu também, de terno e gravata. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tento estudar todo dia para poder melhorar mais. Então a questão aqui é aprimorar, não vejo problema nenhum nisso. Quanto mais aprimorar, quem ganha com isso é a população brasileira. Quando vocês perdoam políticos que roubaram do país aqui, acabaram com esse país, inclusive está querendo vir candidato em 2026, como o Sérgio Cabral, como eu disse aqui, o Eduardo Cunha, tem José Disseu também, que eu escutei aqui, veio até usar a tribuna aqui para falar sobre democracia, e eu vi entrevista dizendo que quer ser candidato. A gente precisa aqui propor essa anistia já. Se tem perdão para político corrupto, tem que ter perdão para cidadão do bem, para o patrão que paga nosso salário. Se a Câmara não consegue passar a anistia, aqui somos 81 senadores, que possamos ter consciência e passar essa anistia o mais rápido possível. Porque eu não passo pano para político corrupto. Se essa turma está tendo perdão da justiça e quer dar uma de cidadão do bem é esse que eu mostrei para vocês aqui agora, que está com câncer de próstata. Esse é cidadão do bem. Inclusive, o patrão que trabalhou a vida inteira para pagar salário desse político corrupto que roubaram dele. Aqui no Senado aqui está tendo uma proposta sobre a questão da PEC para acabar com a reeleição. Eu sou totalmente favorável, só que eu acho que a gente poderia discutir mais outras propostas aqui sobre uma mini reforma política e eleitoral dentro do nosso país aqui. Eu faço uma pergunta aqui para a população do Rio Grande do Sul. Esse ano tem eleição. Vai lá na porta da casa de um cidadão do Rio Grande do Sul, vai lá pedir voto agora para eles. Os políticos não teve nem a consciência de começar a estudar uma maneira de não ter nem eleição no Rio Grande do Sul esse ano. Porque um candidato a prefeito, um candidato a vereador, vai entrar na casa de um cidadão hoje que a casa dele está destruída, para pedir voto, inclusive usando fundo eleitoral, que esse ano está autorizado 5 bilhões de reais. Cadê a consciência com o dinheiro público? Cadê o respeito com o dinheiro público? Cadê o respeito com a população do Rio Grande do Sul? Então tem várias propostas que a gente deve estudar aqui, uma unificação urgente das eleições. Eu vi matéria falando que a Polícia Federal prendeu alguns cidadãos do bem aí, com questão de dinheiro de fundo eleitoral, 30 milhões na eleição de 2022. Parece que tem até não sei o que era do Partido de Solidariedade. Foi preso. Aí eu faço uma pergunta, para que 5 bilhões para dar para político? O Rio Grande do Sul tá abaixo d'água. Várias população do Rio Grande do Sul sem casa para morar. Aí veio um político agora esse ano lá, eu vim aqui falar de saúde, segurança e educação. Eu vim aqui te pedir voto, lá na casa do gaúcho. Pergunta se o cidadão gaúcho está com cabeça para votar. Então, além da questão de acabar com essa questão da reeleição, a gente precisa unificar as eleições. Não consegue a população brasileira, em dois anos, ter que discutir a eleição aqui não, gente. Acaba uma eleição, já começa a falar de outra. A gente precisa unificar para trazer economia. Eu quero saber se lá no Rio Grande do Sul faz uma pesquisa. Se a população do Rio Grande do Sul está com vontade de sair de casa para votar em político. Difícil, viu, presidente? Porque no mínimo de consciência aqui que tivesse, até o TCE, inclusive quem está lá hoje, lá, a Carmen Lúcia, que é mineira, ela não é militante, tem muito respeito por ela. Dos ministros que eu tenho respeito aqui, a Carmen Lúcia aqui, poderia ter uma consciência de começar a estudar uma maneira do Rio Grande do Sul. Não tem condição de ter eleição esse ano, não. É impossível de ter eleição esse ano. E outra situação que eu queria falar aqui também, e eu tenho certeza que a Carmen Lúcia, ela não é militante, ela não vai fazer igual os outros ministros, que há uns 3 anos atrás aqui, há 4 anos atrás, não sei, estava tendo uma discussão sobre a questão do voto auditável. Teve até ministro que vinha aqui para os corredores aqui, entrar em gabinete aqui para falar para votar contra. Eu tenho minha PEC aqui, do voto auditável aqui. Está na hora
hora de tramitar essa PEC aqui nas comissões temáticas, e a gente poder colocar essa PEC para ser votada, porque tem uma parcela da população brasileira, metade da população brasileira, que é o patrão, que sai para votar, que quer mais segurança. Eu não estou aqui, gente, falando que tem coisa errada, nada não, porque eu já fui eleito 3 vezes, eu não sou hipócrita e demagogo, não. Mas qual que é o problema de aprimorar? Você que estuda, faz faculdade, depois você não quer fazer um mestrado, um doutorado, você não quer aprimorar? Qual que é o problema de trazer mais segurança nas urnas? Se o povo que sai para votar que quer, não é só eu, não, é o povo. Eu estou aqui para representar o povo. E qual que é o problema? Então, tenho certeza que a ministra hoje, que é a presidente do TSE, ela não vai fazer militância, ela não vai fazer campanha contra, porque ela tem consciência, né? Não é militante. Então, que aqui todos os senadores aqui, as comissões, possa pegar essa PEC minha e colocar, né? Você fez até vídeo comigo, Jorge Seife, sobre a questão da PEC. A gente precisa fazer o que a população pede, a população quer. Tem eleição agora, vai ter daqui 2 anos aqui. Qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? Isso não é democracia, é a população brasileira que quer. Então, tenho certeza que a Carmen Lúcia não vai fazer militância e não vai fazer campanha contra. Então, o que possamos aqui, o mais rápido possível, colocar essa PEC aqui para tramitar aqui e votar. E eu sou muito democrático. Quem é contra, sobe aqui e fala que é contra e vota contra e ponto, e segue o jogo. Pois é, pessoal, tá aí, você viu a fala do senador Cleitinho e realmente é um absurdo, enquanto políticos que roubaram milhões e milhões estão soltos e podem até voltar para a política, o que é um absurdo. Nós temos aí pessoas inocentes que simplesmente tiveram um crime de opinião apenas porque opinaram contra o sistema, estão ali presos. E olha o caso desse senhor, que está ali até mesmo com uma doença seríssima, precisando de tratamento, precisando de apoio e não consegue sair da prisão ali, e foi promulgada ali a sua sentença e ele está preso. Isso é um absurdo. O que nós queremos saber é o seguinte: pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então esses políticos aí que roubaram às claras aí o Brasil, extorquiram aí o Brasil, estão soltos. Mas agora, e esses brasileiros que estavam ali simplesmente protestando, simplesmente falando ali o que eles pensam, foram presos e alguns estão doentes, passando ali uma situação difícil ali por causa daquela prisão ali do 8 de janeiro, estão presos até hoje. E aí, vai ser feita também uma justiça a respeito deles? Vai ter um perdão a respeito deles ou não? Eles vão ficar à míngua e vão morrer também, assim como aconteceu com aquele outro patriota que também já se foi. Mas olha só, pessoal, nós vamos mostrar agora a fala de um ex-ministro de Bolsonaro, o senhor Jorge Seife, que também é senador, e ele vai complementar essa fala aí do Cleitinho. E olha só o que ele tem para mostrar aqui, pessoal, que o Brasil precisa acordar de uma vez por todas. Veja agora o que ele vai falar. Há toda razão ao senador Cleitinho, porque, senhor presidente, existem 2 tipos de anistia, né? A anistia judicial, como ele já colocou aqui, e a anistia também votada pelo parlamento. Então, se políticos são anistiados ou inocentados pela justiça, que tenha uma benevolência que inclusive choca muitos brasileiros, eu creio que no passado já tivemos inúmeras anistias amplas e restritas para pessoas que participaram de guerrilha, de terrorismo, de colocação de bombas. Então, lógico, aqueles que depredaram no dia 8 de janeiro precisam pagar financeiramente e inclusive com cerceamento de liberdade, como diz a Constituição e o Código de Processo Penal. No entanto, nós precisamos relembrar que vários políticos, várias personalidades, vários militantes da esquerda já tiveram a benesse de anistia irrestrita. Então eu creio que pau que bate em Chico, bate em Francisco, senadora Rosana, como dizia nossos avós. Então se houve a anistia para um lado, eu acho que precisa ser implantada para o outro também, que é uma forma também de pacificar esse país, devido a relatos como nós ouvimos aqui, inclusive em memória do cidadão Clezão, que morreu apesar de inúmeros pedidos à justiça da situação da saúde dele no presídio, inclusive o Ministério Público.
e infelizmente ele não houve tempo de soltá-lo e ele acabou falecendo na prisão. Eu quero também saudar aqui o senador Sérgio Moro e a senadora Damares, senhor presidente, porque hoje nós participamos de 2 audiências públicas, uma da senadora Damares sobre pessoas desaparecidas, e aqui eu faço uma menção à Polícia Civil e à Polícia Militar do meu estado, por conta como nós temos inclusive delegacias especializadas, grupos especializados em busca de desaparecidos. Por exemplo, em 2022, se não me falha a memória, foram praticamente 75% dos casos elucidados, que é um número díspare, um número muito diferente da média brasileira em questão de investigação e esclarecimento de desaparecidos. Então, quero saudar aqui o doutor Ulisses, da Polícia Civil, o doutor Pelosato, da Polícia Militar, pelo brilhante trabalho que fazem em Santa Catarina. E, senador Paim, o senador Sérgio Moro fez junto com o senador Flávio Dino, foi apensado, se eu não me engano, 2 projetos sobre audiência de custódia, que hoje no Brasil existe a preocupação e a sensação do brasileiro, senador Paim, de que não há justiça, de que a audiência de custódia, na verdade, virou um habeas corpus automático, inclusive com criminalização dos policiais, porque chega lá bandido, fala que foi torturado, que foi maltratado, muitas vezes resistem à prisão e o policial, para cumprir o seu dever, está correndo um risco de vida. Inclusive, vimos vários casos recentemente em São Paulo, em Minas Gerais, de presos de saidinha que assassinaram policiais. E aí esses caras que se consideram vítima da sociedade, muitas vezes portando fuzis, metralhadoras, pistolas, que calibres são restritos às forças policiais brasileiras ou às forças especiais brasileiras, e vão lá com cara de coitadinho, fui maltratado, e 40%, 39%, segundo o CNJ, números frescos, são liberados na audiência de custódia. Senador Paim, só para lembrar que aquele assassino covarde que cometeu aquela atrocidade na cidade de Blumenau, já tinha, senadora Rosana, passado por inúmeras audiências de custódia. E qual é a sensação da população brasileira quando vê esse tipo de coisa acontecendo? Quando vê Sérgio Cabral, quando vê Eduardo Cunha, quando vê José Dirceu usando essa tribuna aqui para falar de democracia, e muitos traficantes, assassinos, pedófilos saem na audiência de custódia. Então, foi feita recentemente uma pesquisa em que a saúde, a educação e o futuro dos cidadãos passaram a ser secundários. Hoje, a principal preocupação do brasileiro é a segurança pública. Então, eu acho que é muito meritório e quero parabenizar aqui o senador Sérgio Moro pela iniciativa e pela proposição desse PL que vai definir, quem deve ou não ser solto, visto que essa resolução do CNJ não passou pelo parlamento. Foi uma decisão lá do Conselho Nacional de Justiça, sem que o parlamento opinasse. Então, acho que é muito positiva, propositiva, especialmente, senador Sérgio Moro, nesse momento onde o cidadão brasileiro está se sentindo inseguro, e nós, enquanto homens e mulheres públicos, precisamos dar a nossa resposta, a pronta resposta para a sociedade brasileira. Te agradeço, senador Paim, muito obrigado aos senadores e senadoras e quem nos acompanha pela TV Senado. Pois é, pessoal, a questão da segurança pública é algo seríssimo, porque se nós estamos vivendo hoje uma realidade onde nós temos pessoas no poder que, para muitos, já poderia estar preso e cumprindo as suas penas, é porque o sistema judiciário, o sistema prisional não é totalmente eficiente. Então, essa proposta e esse PL precisa realmente ser analisado. E aí, o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador, muitos têm opiniões contrárias, opiniões a favor, mas uma coisa é certa: ele tem combatido diretamente a corrupção, ele tem combatido diretamente aí esses ladrões do sistema aí, e não para de meter o pau nesse povo aí. E isso nós temos que dar aí o aval, nós temos que dar os créditos a ele. E aí o senador Jorge Seif está complementando aí a fala do Cleitinho e também falando sobre essa questão de segurança pública, que é tão importante e que muitas vezes é deixada de lado. E aí a gente vê, alguns políticos indo na favela, indo no morro, sendo bem recebido ali por traficantes e pela milícia, e depois
sobem ao poder e aí o Brasil fica realmente sequestrado. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aí o YouTube vai te indicar vídeos como esse e você vai ficar por dentro da verdade, tá bom? Forte abraço e até a próxima.